Esse aqui é um capítulo muito pequenininho, ele é quase um capítulo complementar do livro, que é Noções sobre Equações, capítulo 13. Vamos então ao trabalho. Nós já resolvemos muitas equações ao longo desse livro e agora vamos basicamente apresentar alguns termos importantes sobre o assunto. Uma equação é uma sentença matemática que tem duas expressões separadas por um sinal. Por exemplo, 2x mais 5 é igual a 13. Então, isso aqui é uma expressão matemática, isso aqui é uma expressão matemática, que por acaso é só um número. Mas expressões podem ter letras, e essas letras podem representar números. Então a gente tem que conhecer alguns nomes relativos às equações. O que é um membro, o que é um termo, o que é uma parte literal, um coeficiente, o que é uma expressão algébrica e o que é uma incógnita. Observe que não dá para estudar equações direito sem estudar antes os números negativos e outros conceitos importantes. Por isso que quando aparecem problemas que requerem equações, no nível de sexto ano, é utilizado o chamado problema de quadradinho. A gente representa as quantidades por quadradinhos e faz contas para descobrir o valor desse quadradinho. Na verdade, são equações disfarçadas. Então vamos aprender alguns nomes relativos às equações e resolver algumas delas. Nas equações, nós usamos letras para representar números. O objetivo é descobrir o valor dessa letra. Bom, tudo começa com isso aqui. 2x mais 3, por exemplo, é o que a gente chama de expressão algébrica. Essa parte literal aqui, que é uma letra, né, a gente chama de variável x. Essa aqui, 2x mais 3y, é uma expressão algébrica com duas variáveis. Essa outra aqui, 2x mais 3y mais 4z, é uma expressão algébrica com três variáveis, x, y e z. Uma letra pode representar qualquer número. Quando nós pegamos as letras e substituímos por números, essa expressão passa a ter um valor numérico. Então nós temos aqui 4x mais 2y mais 5. Isso aqui é uma expressão algébrica. Se nós quisermos x igual a 1 e y igual a 2, por exemplo, essa expressão vai passar a ter um valor numérico, que vai ser 4 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 5. Isso aqui vai dar 13. Então, essa expressão algébrica passa a ter um valor numérico, que no caso aqui é 13, quando nós atribuímos valores para essas letras, para essas variáveis. Então isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que aprender quando mexe com equações. É calcular o valor algébrico. Veja bem, isso aqui não são equações ainda, isso aqui são expressões algébricas. Esse exercício aqui é para descobrir o valor numérico dessas expressões quando nós substituímos as variáveis por esses números aqui. Então, quanto é que vale, por exemplo, 3x mais 2y mais 10 quando nós fazemos x igual a 3 e y igual a 2? É só substituir os valores. 3x significa 3 multiplicado por x. 2y significa 2 multiplicado por y. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 3 mais 2 vezes 2 mais 10. Então o valor numérico dessa expressão para x igual a 3 e y igual a 2, isso aqui vai dar 9 mais 4, 13, 13 mais 10, 23. Essa outra aqui, 10x mais 5 mais x ao quadrado para x igual a 2. Então é só substituir o x por 2. Isso aqui vai dar 10 vezes 2, 20. Mais 5, mais x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então isso aqui vai dar 29. Esse é o valor numérico dessa expressão para x igual a 2. Essa outra expressão aqui, x mais 1 sobre x mais 3 para x igual a 4. Então isso aqui vai dar 5 sobre 7. 5 sétimos. Essa outra aqui, x menos 2 vezes x menos 3 para x igual a 8. Então isso aqui vai dar, fazendo x igual a 8, isso aqui vai dar 6 vezes 5. Então isso aqui vai dar 30. Essa outra expressão, ela tem três variáveis, x, y e z. Então quer saber o valor numérico dessa expressão para x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 2. Então isso aqui vai dar 5 vezes 1, 5, mais 2 vezes 1, 2, mais 4z, 4 vezes 2, 8, menos 7. Então isso aqui vai dar exatamente 8. Esse é o valor numérico dessa expressão para esses valores de x, y e z.
Incógnita é o chamado o X do problema, muita gente fala assim, né? Incógnita é o valor que você tem que descobrir para que a igualdade seja verdadeira. Por exemplo, se você tiver apenas isso aqui, 2x mais 5, isso aqui não é uma equação, isso aqui é só uma expressão algébrica. Esse x é uma variável, ele pode assumir qualquer valor. Se o x valer 0, essa expressão vai dar 5. Se o x valer 1, essa expressão vai valer 7. Se o x vale 10, essa expressão vale 25. Então, esse x, no caso, é uma variável dessa expressão. Agora, vamos transformar isso aqui numa equação. Quando a gente coloca o sinal de igual e coloca mais uma outra expressão, que pode ser uma expressão ou um número, aí isso aqui deixou de ser uma expressão algébrica, isso aqui passou a ser uma equação. E esse x aqui deixou de ser uma variável que podia ter qualquer valor. Esse x agora é uma incógnita. E ele agora só vai poder ter um valor, que é o valor que faz essa expressão ser verdadeira. Essa expressão aqui só vai ser verdadeira se o x for igual a 4. É o único valor que ele pode ter. Então, isso aqui é o que a gente chama de solução da equação. Porque se x for igual a 4, isso aqui realmente vai dar igual. Olha, 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Esse exercício aqui é para resolver essas equações. Só que está falado aqui da seguinte forma. Determine o valor de x para que as expressões abaixo sejam verdadeiras. Isso nada mais é que resolver a equação. Então, qual é o número que somado com 3 vai dar 5? É 2. Então, a solução dessa equação é x igual a 2. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 8? É 4. Dá para resolver de cabeça, né? Qual é o número que multiplicado por 3 e somado com 1 vai dar resultado 10? É 3. Qual é o número que se você subtrair 5 menos ele vai dar o resultado 3? Esse número é o número 2. Qual é o número que se você multiplicar por 3 e somar 5 vai dar 65? É o número 20. Olha, essas equações simples que a gente acabou de resolver, dá para resolver de cabeça. Mas se você tiver uma equação maiorzinha, sim, já é mais difícil, né? Qual é o número que se você subtrair o triplo dele de 27 fica igual ao quádruplo dele mais 13? Não dá para você fazer isso de cabeça. Então nós vamos utilizar aqui uma técnica de solução. Essa técnica consiste em jogar todo mundo que tem x para um lado e todo mundo que não tem x para o outro lado. Então nós vamos utilizar algumas propriedades das igualdades para poder resolver a equação. Essa aqui é a primeira propriedade que a gente vai resolver. Uma igualdade não se altera quando somamos o mesmo valor aos dois membros. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. 27 menos 3x é igual a 4x mais 13. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 3x desse lado e eu vou somar 3x desse lado. Porque quando a gente fizer isso, olha só o que vai acontecer. Vou somar 3x aqui e vou somar 3x aqui. Quando eu somar isso com isso, isso vai dar 3x menos 3x vai ficar 0. Vai ficar o 27 sozinho. E do lado de cá, eu vou ficar com 4x mais 3x é 7x mais 13. Da mesma forma como a igualdade não se altera quando a gente soma algum valor, ela também não se altera quando a gente subtrai um valor aos dois lados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair 13 desse lado e vou subtrair 13 desse lado. Isso vai ficar 27 menos 13 é igual a 7x, porque aí quando você subtrair 13, esse 13 vai desaparecer. Agora ficou fácil, porque isso aqui dá 14. Eu fiquei com 7x igual a 14, então x igual a 2. Então nós podemos resolver essa equação usando isso daqui. Para ela ficar mais simples, usamos essa propriedade. Uma igualdade não se altera quando nós somamos o mesmo valor a dois de seus membros. Isso aqui é uma outra propriedade. Uma igualdade não se altera quando invertemos as posições do primeiro e do segundo membro. Então, naquela equação que a gente tinha ali em cima, 27 igual a 7x mais 13. Nós já resolvemos essa equação, né? Mas a gente normalmente joga o x todo para o primeiro membro.
e deixa quem não tem x no segundo membro. Então, eu vou fazer o seguinte, se 27 é igual a 7x mais 13, então 7x mais 13 é igual a 27. Então, o que eu fiz? Eu troquei de lugar um membro com o outro. Eu posso sempre fazer isso, porque isso não altera a igualdade. Ou seja, se A é igual a B, então B é igual a A. Foi isso aqui que a gente fez, na verdade, tá? Então, chegamos nisso aqui, numa equação que a gente já resolveu. Mas olha aqui, se a gente fosse resolver de novo desse ponto, eu vou usar novamente aquela propriedade que um número não se, uma igualdade não se altera quando a gente soma ou subtrai o mesmo valor aos dois termos. Eu vou escrever isso aqui, ó, 7x igual a 27 menos 13. O que eu fiz aqui? Eu subtraí 13 desse lado, o 13 desapareceu, e subtraí 13 desse lado ficou assim. Isso aqui é a mesma coisa que ter feito esse 13 passar para o outro lado trocando o sinal dele. Então, na verdade, o que a gente faz na prática é isso. A gente joga todo mundo que tem x de um lado e quem não tem x vai para o outro lado. Quem está somando vai para lá subtraindo. E quem está subtraindo vai para o outro lado somando. Isso aqui é uma outra propriedade, não das equações, é uma propriedade das expressões algébricas. Quando temos dois termos com a mesma parte literal, podemos somar seus coeficientes e manter sua parte literal. O que isso significa? Quando você tem assim, 4x mais 3x, essa expressão pode ser reescrita como 7x. Isso aqui são dois termos que têm a mesma parte literal e têm coeficientes diferentes. Então, a gente repetiu a parte literal e a gente somou os coeficientes. Então, 4x mais 3x é a mesma coisa que 7x. Outra propriedade, uma igualdade não se altera quando dividimos os dois termos pelo mesmo valor. Por exemplo, se você tiver isso aqui, 7x igual a 14, é claro que o x tem que valer 2 aqui no caso, né? Como é que você chega nisso? Você pode fazer isso. Eu vou dividir esse lado por 7, eu vou dividir esse lado por 7 também. Então, eu dividi os dois termos por 7. E a gente ficou com isso aqui. 7x dividido por 7 dá x. 14 dividido por 7 é 2. Vamos tentar usar essas propriedades para resolver essas equações aqui, tá? Então, primeiro, 3x mais 5 é igual a 17. O objetivo é deixar todo mundo que tem x de um lado e quem não tem x do outro lado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 5 para o outro lado com o sinal trocado. Isso aqui vai ficar 3x é igual a 17 menos 5. Isso aqui, na verdade, a gente usou uma propriedade aqui. É a propriedade que diz que quando a gente subtrai o mesmo valor dos dois lados, a equação não se altera. Então passar esse 5 para o outro lado com o sinal trocado é a mesma coisa que subtrair 5 aqui e subtrair 5 aqui. Quando a gente subtrai 5 aqui, o 5 vai desaparecer, vai ficar o 3x sozinho. E aqui a gente vai subtrair 5, vai ficar assim. Então isso aqui vai ficar 3x é igual a 12. E agora outra propriedade. Uma igualdade não se altera quando a gente divide os dois lados pelo mesmo número. Então eu vou dividir aqui por 3, vou dividir aqui por 3. Quando eu dividir aqui por 3, isso aqui vai dar x. E quando eu dividir aqui por 3, vai dar 12 dividido por 3, que é 4. Então resolvemos a equação x igual a 4. Essa outra equação aqui bastante simples. 8x igual a 48. 8x igual a 48. É uma equação bem simples que a gente nem precisa raciocinar, nem precisa estudar a equação para resolver isso e descobrir que x vale 6, né? Mas o que a gente está usando aqui de propriedade de equação é que uma igualdade não se altera quando a gente divide os dois lados pelo mesmo valor. Então eu vou dividir aqui por 8 e aqui eu vou dividir por 8. Então isso aqui vai dar 8x dividido por 8 é x. 48 dividido por 8 é 6. Então essa é a solução da equação. Essa outra aqui, x dividido por 5 é igual a 14. Também não precisa estudar a equação para resolver isso. Qual é o número que dividido por 5 é igual a 14? É 5 vezes 14, é 70. Mas usando propriedade de equação, quando a gente divide os dois lados por um número, ou quando a gente multiplica os dois lados por um número, a equação não se altera. Então, para assumir com esse 5 aqui, eu vou multiplicar isso aqui por 5, e aqui eu vou multiplicar também por 5. Então, x sobre 5 multiplicado por 5 é igual a 14 multiplicado por 5. Isso aqui vai cortar, vai ficar o x sozinho.
E aqui vai dar 14 vezes 5, 70. Então nada mais é que uma propriedade das equações. Essa outra equação aqui, o objetivo é passar todo mundo que tem x, deixa de um lado, quem não tem x vai para o outro lado. Esse 9 está aqui subtraído, eu vou passar para o outro lado somando. Então isso aqui vai estar 7x é igual a 54 mais 9. Isso dá 63. Então 7x igual a 63, claro que x vai ser 9, né? Mas em termos de propriedade de equação, qual é a propriedade que a gente vai usar aqui? Eu vou dividir todo mundo por 7, aqui e aqui. Então isso aqui vai cortar, o 7 vai ficar x, e o do lado de cá vai ficar 63 dividido por 7, que é 9. Essa outra equação, 8x menos 3 igual a 45. Eu vou passar o 3 para o outro lado, trocando o sinal dele. Ele está subtraindo, vai para lá somando. Então isso aqui vai ficar 8x é igual a 45 mais 3. Isso vai dar 48. E agora 8x igual a 48. Eu vou dividir todo mundo por 8, os dois lados da equação. Então isso aqui vai ficar x igual a 48 dividido por 8, que dá 6. Essa outra equação, vamos passar todo mundo que tem x para cá, quem não tem x para lá. Então isso aqui vai ficar 3x. Esse 5 eu vou passar lá para o outro lado. Deixa lá o 47 onde ele estava. Esse 5 vai passar para o outro lado. Com o sinal trocado vai virar menos 5. E esse menos 4x, ele está subtraindo. Eu vou passar ele para o lado de cá somando. E agora isso aqui vai dar 3x mais 4x dá 7x. Do lado de cá a gente vai ter 47 menos 5, que é 42. Agora eu vou dividir todo mundo por 7. Isso aqui vai ficar então x igual a 42 dividido por 7, que é 6. Tá resolvida a equação. Uma equação não é obrigada a ter só incógnita x, y, não. Ela pode ter a, b. No caso aqui, nessa equação, a incógnita é b. Então todo mundo que tem b vem para o primeiro membro, quem não tem b vai para o segundo membro. Então isso aqui vai ficar 2b. Esse 5 eu vou passar para lá. O 4 já estava lá, vai ficar. Esse 3b vai passar para o lado de cá, vai virar mais 2b. Opa, 3b, né? Mais 3b. E o menos 5 vai para lá, vai virar mais 5. Então isso aqui vai ficar 5b é igual a 4 mais 5, 9. Agora eu divido todo mundo por 5. Então dividindo por 5 aqui vai ficar b, e aqui vai dar 9 sobre 5. Essa é a solução.